artistas e arteiros, poetas e peraltas, vamos fazer arte! Gente, tô aqui ainda em cenários improvisados, com vídeos sem edição, mas vim aqui falar com vocês, sem maquiagem, daquele jeito pan de ser. Pra quem não me conhece, meu nome é Pamela, dona desse singelo canal que era de inglês e agora é sobre livros e aleatoriedades. E se você não é inscrito, se tá chegando aqui pela primeira vez, por favor, se inscreve no canal. E você que já é inscrito, deixa aquele like, dá um compartilha aí, compartilha com seus amigos. E vamos lá falar sobre, como todo booktuber, como toda pessoa que mexe com livro na internet, vamos falar sobre, primeiramente, vamos falar sobre os 5 piores livros deste ano, né? Vamos fazer uma retrospectiva muito rapidinha aqui, mas assim, não é nem retrospectiva, vamos só situar aqui. Dizer que o ano de 2023 foi um ano muito produtivo no sentido de eu li bastante, né? Eu li até agora 43 livros, ainda falta um dia, muita coisa pode acontecer. Mas até agora 43 livros, eu acho que no máximo vou ler mais um. E foi um ano que eu considerei chato, no sentido literário, no sentido de leituras. Não foi um ano que eu considerei necessariamente ruim, porque ruim é quando você não gosta mesmo e acha tudo horrível. E não é que eu achei tudo horrível, mas eu achei maçante. Boa parte das coisas que eu vi, ou elas se alongaram demais, ou eram confusas demais, ou então aquela coisa que você fica assim, Aí de vez em quando dá um... Então assim, poucos foram os livros que eu fiquei tipo... e ficava pensando no livro e queria ler de novo. Pouquíssimos foram os livros que eu cheguei nesse nível assim de fazer esse livro é fantástico. Pouquíssimos foram esses livros, né? Teve muito livro, tipo, ok. Muito livro 3 estrelas, né? Que tipo... né? E teve bastante livro, tipo, 2,5, 2, né? E alguns que foram que eu, tipo, pelo amor de Deus. Teve livro assim também. Teve livro que foi só, tipo, tá. E esses eu não vou contar, né? Então eu separei aqui os piores, os que eu queria morrer quando eu tava lendo. Os que eu pedi a Deus pra passar o mais rápido possível. E tem um que não está aqui, apesar de eu ter pedido pra ele passar o mais rápido possível, que é o Diário de Anne Frank, que eu demorei 4 meses pra ler esse livro. 4 meses pra ler esse livro. Mas ele não é um livro ruim. Eu só acho que eu demorei muito pra ler ele, então ele se tornou muito maçante pra mim. Ele se tornou uma missão impossível praticamente. Mas enfim, isso é um papo com outro café. Os 5 livros que eu falei aqui, pra quem já me segue no Instagram, por falar nisso, @café.pan, faz favor. Pra quem já me segue no Instagram, já sabe quais são os livros. E aqui eu só vou detalhar o porquê deles estarem nesse ranking, né? Eu vou do menos pior, digamos assim, para o pior, tá? E eu tô considerando tudo. Escrita, experiência, o que ele agregou em minha vida. Tô contando tudo, tá? E em quinto lugar... Deixa eu ver se eu lembro, peraí. Em quinto lugar, a gente tem acho que é Passo a Passo pro Sucesso, do Max Geringer. Alguma coisa assim, ou Passos pro Sucesso. Que foi um livro assim... Ele ia numa linha, os primeiros capítulos dele dão a entender que ele vai numa linha de produtividade, de desenvolvimento pessoal, que você fica... Mas ele acaba, tipo assim, ele vira uma lista de coisas pra fazer ou não fazer, pra uma entrevista de emprego, pra conseguir um emprego, e depois pra se manter no emprego, e depois ele vira dados estatísticos das pessoas, tipo, que fazem ou não fazem certas coisas no emprego, e, sabe, ficou uma coisa assim... No final do livro eu já tava assim, por que ele tá escrevendo isso, cara? Por que já não terminou o livro? É como se
ele, tipo assim, as dicas são pertinentes, ele não fala nenhuma asneira, mas eu acho que ele passa do ponto, sabe? O livro ele não é muito grande, ele não chega a 100 páginas, tem 96 páginas, alguma coisa assim. Mas eu acho que ele deveria ter menos páginas ainda. E a impressão que dá é que ele tá enrolando. Ele tá repetindo os assuntos e, tipo, enchendo linguiça, sabe? E aí isso aí não... Eu não gostei, foi muito chato pra mim, nesse sentido. Mas teve aplicações, eu só achei chato. Eu achei a experiência de ler muito arrastada, né? Muito por causa disso. Em quarto lugar, né? O quarto pior livro foi O Natal no Campo. Por que eu botei O Natal no Campo aí? Porque ele não tem, tipo, o passo pro sucesso, passo a passo pro sucesso, ainda tem algumas coisas a acrescentar na minha vida. O Natal no Campo não tem muita coisa. Eu achei ele, tipo, ele tem, eu acho que, não sei, umas 50 páginas? Uma coisa assim. Não, 80, não lembro. Umas 70 páginas, 60 páginas, alguma coisa assim. Só que, tipo assim, ele vai de lugar nenhum pra nenhum lugar. É uma galera que, tipo, é da cidade e vai pro campo, pra poder passar o Natal no campo. E aqui eles acham super legal essa experiência, porque eles não tinham contato com a galera do campo e tudo pra eles é novo, a cultura do campo pra eles é nova, mas tipo assim, nenhum personagem é muito bem desenvolvido, nenhum personagem tá ali com nenhum propósito definido que vai desembocar em algum lugar, é todo mundo muito raso, as conversas são muito rasas, tem umas briguinhas ali e aqui, tipo, por nada, entendeu? Então tipo assim, vai de lugar nenhum pra nenhum lugar. Então isso me incomodou muito. Eu fiquei tipo, tá, e depois? Tá, e depois? Tá, e depois? Entendeu? Então, ficou meio... não gostei. Então ele tá aqui. O terceiro lugar, esse achei bem ruinzinho mesmo. A proposta foi legal, mas eu não acho que o desenvolvimento, a execução conseguiu ser legal, ser tão legal quanto a proposta. Que é o terror Twitter, o terror tweet, alguma coisa assim. Qual foi? Foram vários, eu não lembro quantos exatamente. Vários tweets, várias histórias de terror em formato de tweet. Então tinha que ter no máximo, acho que 240 caracteres, alguma coisa assim. Essa proposta é super interessante. Só que, tipo assim, alguns até tiveram um tom de terror, conseguia deixar. Mas como é muito pouco texto para você desenvolver uma história ou qualquer coisa, ele fica resumido em insights de terror, digamos assim. Ou deveria ser assim, deveriam ser, sei lá, frases impactantes de terror. Que poderia ser um terror mais gráfico ou não. Alguns eram bastante gore, bastante gráficos, mas eram apenas nojentos, sabe? O terror mesmo eu não senti. Eu sentia, tipo, repulsa. Alguns conseguiram isso, alguns eram humorados e alguns precisavam de mais texto para desenvolver a ideia. A ideia começava legal, mas era interrompida porque os 240 caracteres acabava e ele não tinha como desenvolver. Então eu achei que a proposta, além de eu não ter gostado muito dos que foram gore, dos que foram mais trashzão, assim, eu não gostei tanto, eu acho que faltou espaço para ele desenvolver. O segundo lugar de pior livro, esse é polêmico, eu acho que os dois, o primeiro e o segundo e o primeiro lugar são muito polêmicos. Porque tem muita gente que gosta. Inclusive, a minha igreja adora. É esse que eu vou falar agora, mas... foi o segundo livro que eu li esse ano. E foi um tiro pra mim. Que é Deus Não Tem Netos. E tipo assim, a igreja que eu sigo adora esse livro. Que vai falar sobre a importância do discipulado. E até aí eu concordo, tá? Eu concordo com a visão dele sobre a importância do discipulado, concordo com a questão do avivamento que ele fala, porque ele vai falar sobre a importância do discipulado no avivamento também. Eu acho isso
legal também. A parte do avivamento eu concordei com muita coisa, assim. Mas os embasamentos bíblicos que ele usa para falar de discipulado, a forma como ele encara o discipulado, eu tive muitas divergências teológicas, sabe? Teve quadro assim, de eu sentar, de eu deitar do lado da minha mãe assim para ler o livro, ela mexendo no celular e ela me via bufando assim pro livro, impaciente, e aí eu lia alguma coisa pra ela e eu ficava tipo, como é que ele fala isso e tal, enfim. Aí eu vou falar assim, tá certo, tá errado? Eu não vou julgar isso, porque provavelmente quem escreveu o livro e quem concorda com a visão do livro vai achar que quem tá errado sou eu. Gente, eu me lembrei agora de dizer pra vocês ignorarem o barulho, tá? Porque é sobre isso. Então assim, da mesma forma que eu posso não concordar com a visão deles, não concordo com os embasamentos bíblicos que eles usaram, da forma como foi usado no livro e tal, provavelmente eles não concordam com a minha visão, entendeu? Então dizer quem tá certo e tá errado é divergência, não é acusar de certo ou errado, é apenas uma divergência teológica. Mas isso me incomodou profundamente para poder ler o livro, então eu coloquei ele aqui no pior por conta disso principalmente. E o último, no caso, o primeiro lugar, o pior livro do ano, disparado. Quando eu tava lendo ele, eu já falei assim, oh, pior com certeza. É O Poder do Agora, que também é muito polêmico, porque muita gente gosta, muita gente indica esse livro. Só que esse livro tem um detalhe importantíssimo. Tipo assim, quando eu peguei esse livro, na verdade, eu li esse livro pra poder destralhar ele. Eu li pra poder doar, tá? Então eu já li ele numa pegada de tipo, já vou doar. Eu tenho só que bater o cartão aqui de ler. Então já começou errado. Não bastasse isso, ele tem uma ideia. A ideia que divulgam desse livro é uma ideia de produtividade. Obrigada, Moto. É uma ideia de tipo poder do agora, né? Você está presente e tal, como dá uma ideia de que é como se fosse desenvolvimento pessoal, como se fosse produtividade, tipo, não é que não seja, não deixa de ser, mas não é na pegada, por exemplo, do meu 5º melhor lugar esse ano, que é 100% presente do Joel J. Ele fala de produtividade, ele fala de desenvolvimento pessoal, ele fala de estar presente, do poder do agora, de uma forma completamente mais prática e que faz mais sentido do que esse Poder do Agora. O Poder do Agora, o livro, ele trata essa questão do presente, ele traz questões pertinentes, tá? Deixa eu falar isso de antemão. Ele traz questões pertinentes. Mas primeiro, eu acho que dava pra você resolver isso num artigo de umas 5 páginas. Vai, vamos botar um artigo de 20 páginas. O cara faz em 208. Me ajude. E ele leva para um lado muito espiritual. Para um lado tão denso, que é como se praticamente o tempo não existisse. Ele dá uma viajada nessa pegada. Porque se você for pensar no presente do presente do presente mesmo, você vai pensar na célula que você... Sabe? É uma coisa muito específica. E vira uma parada espiritual. Toda vez que eu lia, a impressão que eu tinha é que eu tava falando com o mestre guru que alcançou os céus, tá ligado? É tipo isso. E pra mim esse livro foi tão maçante. E tipo assim, a cada parágrafo que ele tentava se explicar, ele me confundia mais e era mais arrastado e ele não chegava a lugar nenhum. Sabe? E foi o que eu falei, eu li 200 páginas pra chegar em uma conclusão que dava pra ser resumida em tipo 20. 20 eu tô sendo assim, né? Eu resumiria muito menos, mas enfim. Então, tipo assim, foi muito maçante. Foi tão maçante que eu nunca tinha feito isso na vida. Eu peguei pela primeira vez, eu peguei um audiobook pra ler e ouvir na velocidade o mais rápido que eu conseguia entender da mulher pra acelerar o término desse livro, porque como vocês sabem, eu não abandono o livro, no máximo eu dou um tempinho, eu deixo ele de castigo pra voltar depois.
né? Então, é sobre isso. Tem gente, eu tenho uma amiga mesmo, que é uma das minhas melhores amigas, que adorou o livro. Cada um enxerga os livros de uma forma. Cada um aprende determinadas coisas. Para ela faz muito sentido. Até por conta das coisas que ela acredita, faz muito sentido. Para mim, por conta da minha crença, por conta de várias coisas que eu acredito, não fez tanto sentido, né? Então, é sobre isso e tá tudo bem. E esses foram meus piores livros do ano. O vídeo ficou enorme, me perdoem, mas é sobre isso. Okidoki. Gente, mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreve aí, curte, compartilha e me segue lá no Instagram. Fechou? É pão!